Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Mais uma quarta-feira, estamos aqui ao vivo nos estúdios do Mídia Online. E você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Já segue a nossa página, A Verdade Cabe em Todo Lugar, lá no Instagram, também no YouTube. E também o @MídiaOnlineBR, né? Compartilha esse link para que muitas pessoas possam estar nos acompanhando também aqui essa noite. Muito boa noite! Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que vai nos acompanhar aqui diretamente do Instagram, você que também vai nos acompanhar no YouTube. Vale super a pena compartilhar. Eu acredito que hoje vai ser um bate-papo muito bacana. E nós vamos estar falando, inclusive, sobre alguns assuntos polêmicos, mas nada que a verdade não cabe em todo lugar. E é verdade. Nós temos um convidado especial e nós vamos apresentar ele para vocês nessa noite. Ou melhor, ele se apresenta, a gente apresenta? Ele se apresenta. Ele se apresenta? Então fique à vontade, Renan. Seja bem-vindo, Renan. Boa noite a todos os internautas, a todos os ouvintes. Gente, me chamo Renan, sou jornalista, sou acadêmico em Direito. E gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui, propagando a verdade, né, acho que é um momento que vai ser muito especial de aprendizado para todos nós, e quero contar com o seu apoio, com o seu engajamento aqui, mandar alguma pergunta, alguma coisa, para a gente estar interagindo ao longo do podcast. Aproveita e já divulga também a sua página aí no Instagram. A minha página é Tome Nota News, ela faz notícias da região de todo o Vale do Curu, né? E Porto do Pecém, a gente está focado agora em divulgar vagas de emprego, divulgar ações sociais que a gente está fazendo e divulgar também templos evangélicos e algumas ações que está acontecendo ao longo, não só do município, né? Mas também de todo o nosso litoral. Show de bola. Muito bem completa, né? A página, vários tipos de informação, né? Ali importantes, né, para um público geral, muito bacana. Inclusive, já estou seguindo, né? Sim. Já olhei lá alguns conteúdos, recomendo, né? Sigam lá o Tome Nota, sigam o @MídiaOnlineBR e sigam @A Verdade Cabe em Todo Lugar. É isso mesmo. E aí, conta pra gente, como nasceu o Tome Nota? O Tome Nota foi na pandemia, né? Eu tinha acabado de terminar o meu segundo ano do ensino médio, estava indo para o terceiro, e estava tentando várias coisas, né? A gente tenta várias coisas. Eu comecei estudando, né? Depois que terminou o segundo ano, comecei estudando Enem e tal. Só que aí eu vi que não era isso que eu queria, tá ingressando numa vida rotineira de estudos e fazer resumos e assistir aulas extensas, que para as pessoas que são jovens sabem que esse pré-ENEM e pós e aquela ansiedade eu não queria para mim. Já tinha muitos exemplos de amigos, né, que ficavam com essa ansiedade, não passei. E aí eu quis sair um pouco da rotina, né, comecei a trabalhar. Aí quando eu comecei a trabalhar, minha mente despertou para as coisas que aconteciam no dia a dia, né, dentro da realidade do nosso município, dentro da realidade também do Ceará, e eu comecei a noticiando casos de Covid, né, que muita gente estava pegando, muitas pessoas importantes na cidade estavam adoecendo, e aí foi que era uma página de notícia comum, e aí veio o Tome Nota, né, agregado a... Mas tinha outro nome antes, não? Tinha Notícias SGA, era só isso, Okay. Porque era uma notícia de São Gonçalo, Uhum. né, aí esse nome, Notícias SGA, é um nome muito padrão, né? É um nome que a gente pode colocar, tem notícia CE, notícia alguma coisa. Sim. E aí eu inovei, né? E botei Tome Nota. O Tome Nota, ele veio através do nome que é espanhol, né? É um nome que uma chefe da minha mãe sempre falava, eu ficava escutando nas reuniões, eu achava muito interessante, né? Tome nota, não sei o quê, porque a minha mãe trabalhou numa ONG internacional, né? A chefe dela ficava, quando eu falava, não sei o quê, tome nota disso, tome nota... Achei muito interessante, né? Tome nota de tudo, né? Ou seja, registre tudo. Eu achei muito interessante, né? Assim, aí eu fui e coloquei o nome. E a ideia foi pegando, né? Eu me lembro que eu fui dormir uma noite, tinha
menos de 500 seguidores, na outra noite já tinha 2.000, 3.000 e a página foi viralizando. Só com a mudança do nome? Não com a mudança do nome, mas sim com a mudança da personalidade da página, né? A gente foi começando a criar conteúdos mais sérios, começamos a fazer lives, foi no período das eleições, começamos a fazer live com os pré-candidatos, né? E a gente sempre ia tinha 3 frentes em São Gonçalo, a gente apoiava as 3 frentes. Tava lá, era carreata de lado A, lado B, lado C, a gente estava sempre lá e a gente foi crescendo. A gente conseguiu ter essa marca na eleição. Aí, depois a gente foi divulgar de graça os empreendedores locais. A gente começou a fazer essa divulgação, como estava muito fraco, que era período da pandemia ainda, a gente começou a ir divulgando, começou a indo lá, começou a fazer sorteios, e a gente começou a se ajudar e a gente viu que estava dando certo, né? E através disso, desse modo operante, a gente conseguiu crescer. Né? Não que hoje tenha mudado o modo operante Tominota, diferente disso. Não mudou, a gente conseguiu agregar, claro que a gente conseguiu uma estrutura maior, graças a Deus, né? E hoje a gente consegue trabalhar com isso, a gente consegue ajudar pessoas e a gente consegue mudar a vida das pessoas. Hoje o Tominota, ele tem um caso do Marcos, que quase todo mundo ficou sabendo lá em São Gonçalo, que foi um rapaz que caiu uma bitoneira na cabeça dele. Né? Caiu uma bitoneira, partiu só esse lado aqui da cabeça dele. E hoje o Marcos, o Instagram dele é Marcos alguma coisa, ele tem uma vida normal. Através da ajuda do Tominota, a gente conseguiu contatos, pessoas famosas, ele conseguiu aparecer na TV, através de um simples vídeo que foi movido. Aí foi quando o Tominota teve a segunda ascensão, né? Que eu postei o vídeo, né? Com umas 5 horas, mais ou menos, do vídeo. O vídeo tinha pegado quase 100 mil visualizações. Nossa. Numa página local. E aí a gente conseguiu bater um recorde, assim, e a página foi crescendo. Né? E o povo foi gostando, as pessoas foram compartilhando. E hoje o Tominota não é só uma página de notícia. Hoje o Tominota são 14 grupos de WhatsApp que está dentro da região. São pessoas que apoiam, são colaboradores que no começo estava com a gente, mas hoje já fazem um trabalho mais sério. Então, hoje, acredito que a gente conseguiu estruturar o Tominota, né? Então, o objetivo é não só divulgar notícias do que está acontecendo no município, mas também, de certa forma, trazer benefícios para a população. A gente tenta trazer esses benefícios para a população, a gente tenta mudar um pouco da notícia padrão, né? Por mais que eu seja novo e seja alinhado a isso, que o jovem gosta muito de comédia, o jovem gosta muito disso, gosta muito de aquilo, né? As coisas mais liberais. A gente tenta trazer essa pegada mais jovem, mas a gente tenta também trazer a pegada mais social. Sim. Tá entendendo? Porque hoje é difícil. Hoje é difícil. Um jovem que realmente dá a cara, né? Pra estar ali, pra ajudar uma pessoa, pra ajudar a outra. Cansei várias vezes que... Renan, tô precisando de uma ajuda, não sei o quê, tem como tu me divulgar, eu vou participar do campeonato em São Paulo, não sei o quê. Hoje a gente divulgou, nas últimas semanas, 2 pessoas que estariam participando do Miss Ceará, né? E, tipo, em São Gonçalo a gente não tem essa representatividade, né? E eu divulguei e tal, a galera foi pra cima, a galera curtiu e gostou da ideia, ele conseguiu atrair patrocinadores com a publi e tal. Legal. E ele vai representar o Ceará agora, vai representar São Gonçalo, vai representar o Ceará, né? Através de uma simples postagem, uma simples coisa. Então, acredito que a mudança partindo de mim, por mais que eu tenha a capacidade de fazer isso, mas antes não tinha, né? Então, a gente pode ir se tornando exemplo para outras pessoas, né? Eu vejo pessoas criando páginas lá dentro de São Gonçalo e amigos próximos e colaboradores chegam e aí, tu não acha ruim, não? Cara, eu acho top. Porque lá em São Gonçalo são 2 frentes de notícia, né? Eu e outro. Então, quanto mais tiver, melhor. A notícia se propaga melhor, né? Para aquilo que a gente quer divulgar. Tem uma parceria em São Gonçalo da Amarante, graças a Deus, as mídias, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a gente está conseguindo se unir, a gente está conseguindo fazer algo legal em prol de todo mundo. Né? A gente está usando esse poder de influência para poder ajudar, para conseguir uma cesta básica, para conseguir um apoio, para conseguir uma viagem para alguém. E, obviamente, a página vai crescendo, né? Sim, muito, muito bom, né? Não só notícia, né? Mas também ter algo ativo, de fato, né? No município, isso é um grande diferencial e que não se vê muito, de fato, né?
Já tem algumas pessoas aqui online no YouTube interagindo, né? O Fafá, que é meu esposo, comentou aqui, bom saber que tem pessoas em São Gonçalo com iniciativa na informação verdadeira, né? Então, realmente, parabéns Obrigado. por esse projeto. E tem mais algumas pessoas aqui online dando boa noite. E aí, falando em informação séria, informação de verdade, como que você vê isso? Como que você categoriza isso? Assim, tá, o que entra no Tome Nota? Hoje o Tome Nota, ele tem o maior engajamento hoje, querendo ou não, é por política, né? A gente não pode negar, é algo assim que, por mais que infelizmente uma fofoca, ou seja, um acidente chame a atenção, uma pessoa que está passando necessidade chama a atenção, alguém que infelizmente veio a óbito chame a atenção, hoje nada supera a política dentro de São Gonçalo, dentro de Paracuru, Paraipaba, Caucaia e Brasil. Hoje a gente conseguiu duplicar nosso engajamento na época da política, né? Então, eu vejo que a política hoje, ela está sendo o centro da maioria das notícias. E o que é que pode entrar na política? Claro que São Gonçalo tem várias frentes ideológicas, várias pessoas que acreditam lado A, lado B, lado C, mas não é tudo que a gente pode postar, né? Não é tudo que a gente pode propagar. Sim. Então, a gente prefere estar segurando, dar um pé no freio em relação a isso e deixar para momentos, né? Quando a política está quente dentro da cidade, a gente vai, entra e posta. Quando a política está fria, a gente vai relembrar alguma coisa. A gente não fica desgastando a imagem do Tome Nota com política, porque a gente sabe que a política vai passar, né? Então, a gente ficar direto, não há nada contra as grandes mídias, elas veem que isso funciona, dá visualização, sim, política, mas na grande mídia, eles propagam muito, né? Eles estão sempre lá, atacando um lado, defendendo o outro, ou defendendo um lado, defendendo o outro, porque a maioria dos jornais, hoje a gente sabe o lado que tem, a gente sabe que defende uma bandeira, né? Então, acho que a gente tem que dar um pé no freio, segurar, aí, reter, nesse né? momento, nesse local, você entra fazendo um filtro e como que é? Não, aqui a gente coloca fatos. E é isso. Ou você realmente também coloca ali dentro a sua visão? Como que acontece? Existe sim as nossas linhas editoriais, né? Obviamente, porque todo jornal tem, né? Linhas editoriais, publicações assim que a gente tende a mostrar a verdade por um lado, tende a mostrar a verdade para o outro, mas a gente também tem o fato, tem a verdade, algo que acontece. Aconteceu isso e isso no município, tem que ser propagado. Ah, não, mas aí a gente não tem prova de certo fato, não sei o quê. A gente acha que um candidato rompeu com o outro candidato. A gente vai para a linha editorial, a gente busca conteúdo exclusivo para a gente estar lançando a melhor notícia, né? A gente vê um caso que ocorreu com um certo secretário lá em São Gonçalo, ele apartou e a gente foi atrás. A gente buscou entender o que foi que aconteceu, não sei o quê. Aí, por mais que a postura do secretário tenha sido mais fervorosa, a gente conseguiu reter muita coisa boa e a gente conseguiu postar um conteúdo que foi louvável. A gente entendeu que foi assim. E o povo da cidade entendeu. Basta isso entender. Muita gente colocou o seu posicionamento, a sua visão, mas muita gente... E aí, o que foi que aconteceu? Não teve esse tipo de dúvida. A gente consegue sanar todas as dúvidas dos bastidores da política, levando até o internauta, né? Até a pessoa que está no ponto de ônibus assistindo para pegar um ônibus para ir para Porto Pecém. A gente consegue estar sanando essas dúvidas das pessoas para quando chegar em períodos eleitorais a gente, além da verdade, também temos as nossas linhas editoriais, né? Que a gente vai da pessoa ser influenciada ou não, porque a pessoa tem o seu próprio ideológico, né? A gente sabe disso, a gente sabe que a gente não consegue mudar a cabeça da pessoa, mas a gente consegue colocar uma sementinha ali que lá na frente ela pode brotar. Entendi. E antes da gente continuar, só reforçando aqui, né, para que você possa estar nos seguindo no YouTube, ative o sininho, esteja inscrito, compartilhe, esteja com a gente aqui no nosso podcast. Sim, isso mesmo.
E aí a gente já introduziu, né, com essa explicação que você trouxe, a gente já introduziu o tema, né, que o objetivo hoje aqui é a gente falar de lideranças cristãs e política, né, um tema aí um tanto polêmico, né? Sim. Há muitos posicionamentos com relação a isso. E sempre se vem aquele questionamento, política e religião, né? Geralmente as pessoas dizem que política, religião e futebol são coisas que não se devem discutir, Uns querem fugir, outros querem correr pra frente. E aí? E aí, essa junção, né, de política e religião, será que dá mesmo certo, né? Isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui essa noite. E aí, vamos iniciar, né, fazendo esse link de contexto bíblico, né, cristianismo com política. O que você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Eu acho que é bom a gente falar de política hoje, os evangélicos estão dentro da política, para amanhã a gente poder propagar o evangelho, né? Então, eu acredito que quantos mais cristãos de verdade, né? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que defendem a Bíblia de verdade. Acho que quanto mais tiver no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, eu acredito que lá na frente a gente vai conseguir reter muita coisa boa. A gente vai ter argumento. Porque há um tempo atrás, gente, a gente não tinha nem 10% das pessoas cristãs no poder legislativo lá em Brasília. A gente não tinha. Hoje representatividade muito baixa. A gente não tinha uma representatividade. E as pessoas que representavam a gente acabavam, desmoronando tudo que a gente criou, né? Por seus posicionamentos próprios, por ideologias que vai contra a Bíblia, né? Hoje, lideranças grandes que tiveram alinhada com governos ideologicamente que para nós cristãos não nos representam, né? Para nós cristãos, muitas ideologias hoje elas não nos representam e tem pessoas que estão ao lado de governos ideológicos, certo tipo de governo, seja lado A, lado B, que elas acabam envergonhando, é a verdade, né? Sim. Envergonhando o nosso nome, né? Ah, cristão faz isso, cristão faz aquilo, cristão... Não, porque na Bíblia não diz isso, né? Então, eu acho que cristão, a gente tem que ocupar. A gente tem um exemplo de Esther, né? Que ela usou a política, né? Para beneficiar o seu povo, né? Então, por que a gente não pode usar a política para beneficiar a gente cristão? Não é errado. Ontem a gente pegou uma fala do presidente... Antes de ontem a gente pegou uma fala do presidente da Câmara, de São Gonçalo da Amarante, que ele foi bem claro ao falar, numa sessão solene, que iria legislar para os cristãos. E a gente não vê isso hoje, tanto no poder... mais no poder executivo. A gente vê que no poder executivo, na antiga gestão, teve realmente esse apoio, realmente essa força. Hoje a gente precisa estar dando uma cutucada. Olha, lembra de nós, a gente está aqui. A gente é 30% do Brasil. A gente consegue fazer muita coisa junto. Sim. Né? Então... E se for pegar o público cristão como um todo, né? Cristianismo como um todo, evangélicos e católicos, é praticamente 100%, né? 50% da população católica, 30% da população brasileira evangélica. Então, aí é quase unanimidade, né? Do cristianismo. Sim. A gente é muita coisa. Tem muita gente que se identifica como católico, tem muita gente que se identifica como evangélico, e a gente consegue abstrair muita coisa boa mesmo. Mas a partir do momento que a gente se posiciona, tá entendendo? É verdade. A gente, não adianta, Renan, eu, evangélico, não me posicionar. Não adianta. A luz não foi feita para estar escondida, não é mesmo? Você é ofuscado, mesma coisa de botar uma lanterna numa luz preta. Não vai ficar só lá preto. Mas se a gente botar uma luz dessa aqui, vai refletir. Tá entendendo? Então, eu acredito assim, que a partir do momento que eu ou outro jovem, a gente se junta, a gente se posiciona, a gente cria um conteúdo, a gente faz uma coisa, a gente tem o que a gente acredita e faz disso, a gente vive isso, muita coisa vai mudar. Acredito que seja assim, porque não só na vida pessoal da pessoa, mas sim no contexto geral, né? A gente tem
com a gente que muito, porque foi passado isso pra gente e já é um problema estrutural dentro do Brasil de dizer que as pessoas evangélicas, os católicos, não é para estar dentro da política. A gente teve um desrespeito do candidato ao executivo a um padre. Isso é sério. Isso é sério. Isso é uma coisa séria que muita gente que levou, assim, a pagode. O padre estava lá. 2 candidatos foram lá. Ai, padre, você é isso, ai, você é aquilo. Duvidando da fé do padre. Então, a partir do momento que a gente tem esses ataques à democracia, tem os ataques à religião, porque é sangue do nosso sangue. É o povo que é cristão. Por mais que siga outro viés religioso, mas está lá com a gente. Defende as nossas pautas. Tá Sim, são os mesmos princípios, né? E aí, entrando nisso, né, você falou anteriormente a respeito das frentes políticas em São Gonçalo, né? Mas aí vamos trazendo para um contexto mais amplo, né, mais geral. A gente vê na história do cristianismo grandes nomes que tiveram representatividade cristã política bem significativa, né? Como, por exemplo, Billy Graham, que ele foi conselheiro aí de muitos presidentes norte-americanos e sempre ali mais do partido mais de direita, né? E tem um outro nome também muito conhecido, que é o Kay Hyde, eu acho que é assim que se fala, né? Ele é um escocês, que ele também foi um grande pregador cristão, como o Billy Graham, mas ele já defendia o socialismo, né? Também era sindicalista, fundou sindicato, né? E disseminava ali o socialismo na época dele, mas também um grande cristão, um grande pregador cristão, né? Então, diante desse contexto, né, de hoje, direita e esquerda, essas brigas tão acirradas, né? Como o cristão conseguir se posicionar politicamente? Eu acho que hoje o cristão, a gente sabe que tem um lado certo, né? A gente sabe que o lado bíblico hoje é o lado certo, mas infelizmente estão entrando nas igrejas e distorcendo a verdade. Vem como estás e permaneça como estás, isso está totalmente errado. E aí a gente vai para a verdade, cabe em todo lugar. Então, qual a verdade sobre isso? Eu acho que a verdade é a Bíblia, né? Acho que o princípio da Bíblia hoje, a gente entende como salvação. A gente olha a Bíblia, a gente entende como salvação. E se eu entendo que eu sou salvo, eu mudo de postura. Eu entendo que eu sou salvo. Eu ajo como uma pessoa salva. Tá entendendo? Eu vejo que o meu problema de lado A e lado B é mais que isso. Eu sou uma pessoa mais que isso. E eu entendo, como eu sou salvo, eu tenho um convencimento do Espírito Santo na minha vida, eu entendo que tem certas coisas que não estão dentro dos costumes bíblicos. Tá entendendo? Por mais que tentam distorcer o nosso lado, a gente não está aqui para aceitar. Tem pessoas morreram em países que se chamam cortina de ferro defendendo a Bíblia. Tá entendendo? Por mais que seja longe, Renan, isso é longe da nossa realidade. Quem que diz? Não acho. Não é longe da nossa realidade, gente. Gente, filhos a mãe de cantor foi assassinada por ser evangélica na frente da igreja. Tá entendendo? Então, muita coisa acontece que é abafado por o Brasil já ter essa vibe. Não, é porque aqui é um país livre. Mas que tipo de liberdade é essa que a gente tem? Que é liberdade para uma criança de 13, 14 anos estar fazendo apologia ao crime, fazendo apologia ao uso de drogas, fazendo apologia ao uso de bebidas alcoólicas, e não é a liberdade de um cristão poder pregar na rua. Hoje, graças a Deus, a gente tem esse tipo de liberdade. Mas até quando? Porque vai tá se abrangendo dentro das redes sociais a normalidade disso. É uma perseguição velada. Sim. Né? Uma perseguição velada que existe no Brasil hoje com relação ao cristianismo. Se diz que não há perseguição, como em outros países, que é abertamente, né? Mas aqui de uma forma muito sutil, muito velada, mas que está aumentando cada vez mais, né? Vai aumentando e vai dizendo, grandes polos midiáticos vão dizendo, não tem isso não. Isso até o convencimento geral. Então, a partir do momento que há esse convencimento geral, essa massa de manobra implantada dentro da gente, para a gente estar aceitando isso,
É o momento que eles fazem a festa. É o momento que uma pessoa entra dentro da igreja e atira no pastor. É o momento que vai dando liberdade para esses tipos de coisa. Tá entendendo? Vai dando a liberdade para certos tipos de evangelhos que tá contra a Bíblia, né? Tem muita coisa que a esquerda defende, que o lado progressista sempre defendeu, que tá contra a Bíblia, gente. É bem claro. E dentro da sala de aula, já peguei uma discussão com isso uma vez, que defenderam, né, primeiro foram defender o aborto e tal. Fui contra, me posicionei contra, né, que foi um tipo de debate que teve em sala. Fui contra. E muita gente me taxou. Sabe como é que é a faculdade, né? Um jovem, né? Sim. Quando não é... Na minha sala, graças a Deus, tem muita gente boa. Mas do mesmo jeito, tem muita gente boa. Tem muita gente que quer impor o pensamento assim, né? Quer impor aquela estruturação de liberdade que a pessoa tem na cabeça, que tá mais pra libertinagem. que tá mais pra libertinagem, que a gente sabe que não é isso, que a gente nasceu pra isso. A gente sabe que é um pouco psicológico, né? As pessoas, puxando um parêntese para a libertinagem, é psicológico. As pessoas, elas tendem a procurar ao máximo aumentar os seus níveis e liberar dopamina, né? Então, a partir do momento que ela gera prazer, ela faz alguma coisa que vai de encontro com a liberação de dopamina, que no caso está totalmente ligado à libertinagem, elas tendem a buscar isso, né? E a gente tem que ter esse pé no freio, gente. Não é assim. A gente vê hoje shows para crianças, 13, 14 anos, com músicas indecentes, com músicas imorais, e cadê o Ministério Público? Cadê? Tá entendendo? Então, acho que, voltando ao assunto sobre os cristãos estar ocupados em local político, é isso. A gente tá defendendo as nossas bandeiras, mas também sem invadir o espaço de o que cada pessoa acredita. Se a pessoa acredita aquilo como certo, ela tem aquilo como certo. Que não infringe a lei. Ela tem o direito de pensar diferente. Todos nós temos o direito de pensar diferente. Eu sou totalmente a favor disso. Mas a partir do momento que não faça apologia. Sim. Né? Por causa que eu sou de direita, eu propago. Eu não faço uma apologia, eu não sou um militante ferrenho que vai defender as ideias da direita. Eu sou um militante ferrenho que hoje morreria pela Bíblia. Uhum. Nego o evangelho agora, morreria. Poderia tacar o tiro na minha cabeça. Porque é o que eu acredito, né? Mas propagar essa libertinagem e morrer por isso, já acho que a gente chega a ser o ápice da falta de conhecimento, né? Pessoas morreram lá atrás para isso, né? Nossos antepassados morreram em guerra para a gente estar aqui, tá entendendo? Então, eu acredito que, voltando ao assunto da discussão que eu tive em sala de aula, eu fui acusado de transfóbico na sala de aula, por conta que eles pegaram um estudo de caso, né, botaram para minha equipe toda falando, não sei o quê. No final da apresentação eu falei, sou contra, né, eu sou a favor da classificação e da criação de leis para separar os transexuais da lei da Maria da Penha. Todo mundo ficou, meu Deus, mas são mulheres. Gente, cromossomos, vamos estudar cromossomos. Fui xingado, me expulsaram de sala, e pelo simples fato de eu ser contra. Claro, eu não estou fazendo aqui apologia a bater em transexuais, não. Mas que existam leis específicas. Não é encaixar com mulher, porque não é mulher. Tá entendendo? E eu fui contra. Sou contra, né? Que tem uma lei que as pessoas, os transexuais que elegeram outros transexuais, do PSOL, Partido Verde, faça lá, mande um e-mail para a assessoria de assessoria parlamentar, fazendo um projeto de lei. Pautado na lei tal, na Constituição, façam a parte. Não é a favor.
tá entendendo? Então, eu tenho os meus posicionamentos bem rígidos, né? Que é certo, que é errado, né? E Renan tem medo de levar um processo, tem medo de ser preso. Tenho, obviamente. A gente é humano, né? A gente tem aquele nosso gatilho de medo quando qualquer coisa é ativada. Mas no fim vai estar tudo bem. Foi uma consequência do que eu acho que é certo. Né? E do que é certo, do que eu aprendi, das minhas vivências, dos meus princípios. Não é porque eu sou filho de pastor que todo filho de pastor é moldado a ser isso. Eu acho que não é um molde. Né? Eu acho que é uma vivência, uma experiência. Né? E o que eu falo e o que eu tento viver todos os dias, não que eu seja, que o Renan é santo, não. É que eu entendo também que a salvação para mim ela é experimental. Todo dia eu tenho que estar buscando ela. Então, se eu estou todo dia buscando a salvação, se eu estou todo dia tentando ser uma pessoa certa, eu vou estar entrando em acordo e negociando com práticas mundanas. Eu acho que desbalanceia um pouquinho, né, sobre do acreditar e do viver, né? Temos algumas perguntas aqui, né, no YouTube. Primeiro, a Dona Silvia, um abraço, a mãe da Nath. Ela comentou aqui, eu acho que o político cristão tem que trabalhar em prol de todos os cidadãos, não somente para os da sua fé. Não obstante, sua postura tem que ser de acordo com os princípios e valores cristãos. Isso aí. Sim. O Gleison Rocha está perguntando qual a sua visão sobre esse novo governo no Brasil, né, sobre o presidente. E tem uma outra pessoa que está com o nome Frito, está perguntando a opinião pessoal minha é de não misturar as duas coisas. Política e crença são duas coisas distintas. Você, como disseminador de informação, não acredita que o correto é separar as coisas? Vamos não lá. acredita que sua crença possa ir contra a crença de outra pessoa? Sou cristão. Fernando Moreira, o nome dele. Moro em São Luís. Vamos lá, vai uma por vez. Vamos relembrar a primeira, né? Vou responder sobre o Executivo Nacional. Gente, sobre o Executivo Nacional, minha opinião é bem clara. Né? Eu não vou torcer contra o meu país, não vou torcer contra o meu povo. Eu sou bem claro quanto a isso. E eu acredito, né, numa mudança, né, que o governo assuma posturas para nós evangélicos que, por mais que sejam posturas populistas, que venham ajudar a gente, né, porque até agora não foi feito nada em prol as pessoas que são armamentistas, as pessoas que são cristãos, as pessoas que são de direita, porque o Lula, ele foi eleito para um povo. Ele tá descentralizando esse povo, está governando pro partido. Né? É o que a gente vê, é o que os noticiários falam. Tá entendendo? Então, a minha avaliação é bem baixa, mas também eu não esperava outra coisa. Tá entendendo? Por um governo com muitos ministérios, com muitas pessoas, muitos caciques políticos metidos no meio, eu não esperava uma coisa boa. Não temos nenhum hoje ministro que não esteja sendo processado. Qualquer um, se o STF quiser caçar, por qualquer motivo, tem lá um processo dele. Podem estar arquivados. Puxa um processo dele para a mesa, hoje, de algum ministro da 8ª Vara, do STF, ele cai. Diferente dos ministros da antiga gestão, que, por mais que tinham erros, todas as gestões têm erros. Fui contra muita coisa da antiga gestão. Critiquei Bolsonaro 18, 19, 20, 21. Quando foi 22, eu estava lá. Porque eu era ligado a uma linha que realmente era de direita. Que realmente era o que eu acreditava. Né? Que foi o que elegeu ele em 18. Né? Que ele puxou a bandeira da direita. Mas eu acredito que ele fez muita coisa. Ele conseguiu colocar a gente no ápice.
né? A gente, como cristão, ele defendeu a nossa bandeira e não tinha vergonha, né? Essa antiga gestão, essa atual gestão, no período eleitoral, eles fizeram uma carta aos evangélicos 10 dias antes e ele descobriu um terço já da carta. Tá entendendo? Então, não que eu espero alguma coisa boa, mas também eu não torço contra o meu país e eu espero que Deus abençoe, né? A gente tem que... Nosso posicionamento como cristão é orar. Orar pelo Lula, orar pelos ministros, orar pelo Arthur Lira, orar pelo presidente do Senado, para dar tudo certo. E se Deus quiser, em 2026, a gente tem a nossa frente de novo. A gente está lá defendendo e mostrando o que a gente conseguiu conquistar ao longo desse tempo. E é isso, a minha opinião, né? Ok. E a outra pergunta, né, foi o Fernando Moreira, de São Luís, né? Está perguntando, você, como disseminador de informação, não acredita que o correto é separar as coisas? Você acredita que a sua crença possa ir contra a crença de outra pessoa? A Bíblia foi contra outras crenças, né? Então, se você é cristão hoje é o significado de pequeno Cristo, né? Então, a Bíblia, né, descrita por Deus, ela foi contra outras crenças. Então, se for para mim ser contra outras crenças, tá aqui eu, Paulo Renan, pronto para ser contra outras crenças. A partir do momento que eu respeito o espaço da pessoa. Não vou chegar batendo, não vou chegar empurrando, não vou chegar gritando, atacando, porque até então não é de mim. Mas se na Bíblia ela me fala para mim não apoiar, não andar interligado ao mínimo de outras crenças, aqui estou eu, vou ser contra. Então, eu acredito que a gente tem que ter o nosso posicionamento. E você, Fernando, como cristão, né, que está me escutando, eu acredito que a gente tem que se posicionar, né? Eu não sei do seu lado, e se posicione. Pegue a Bíblia, paute. Se tiver algum posicionamento, se você for de direita, se a Bíblia defender o que você acredita, vá lá e se posicione. Se você é de esquerda e você, por mais que procure achar alguma coisa que ligue à esquerda, vá lá e defenda. Por mais que seja interpretativo, né? A Bíblia tem vários modos de interpretação. Eu estava estudando uma vez que uma vírgula pode mudar o sentido de muita coisa. Sim. Na Bíblia, né? Então, se você conseguir interpretar a sua ideologia dentro da Bíblia, o meu conselho é fazer uma voz forte, né? Então, acredito que a pessoa, eu como disseminador de notícias, com essa oportunidade, eu tenho que continuar fazendo esse trabalho. Excelente. Isso inspira muito. E o Fafá está perguntando se você sabe qual a porcentagem de vereadores na Câmara em São Gonçalo, vereadores cristãos, e se você percebe que houve mudança real na política de São Gonçalo, né, com essa representatividade cristã no município. Hoje a gente pode dizer que a Câmara é 50% de evangélicos, né? A gente tem a vereadora Naira, né, que ela é evangélica. A gente tem o Neto também, que ele está se reconciliou, vai aos cultos. A gente tem um pregador, né, que é o Pereira da Coelce, que ele faz essa frente mais séria. E também a gente tem o Carlinhos Pereira, que foi eleito pela Igreja Assembleia de Deus. A gente tem outros também, né, que a gente sabe que acompanha, mas também defende muito as bandeiras, e sempre estão lá, né, com a gente, seja numa sessão solene, seja numa coisa e outra. E sobre a política de São Gonçalo com a frente evangélica, eu acredito que a gente pode ver no futuro, né, por causa que, por mais que tenha essa frente que está tentando engatinhar e tal, mas tem muita coisa que impede ainda o povo evangélico de estar unido dentro de São Gonçalo da Amarante, né? Hoje a gente teve uma sessão solene onde as maiores igrejas do nosso município estiveram lá sendo representados pelos seus pastores. E, gente, foi lindo. Foi lindo. A gente
ter várias pessoas com... Por mais que tenha culturas dentro da igreja diferentes, foi legal, né? Sara Nossa Terra, com Presbiteriana, com a Assembleia de Deus, com Igreja Batista, com a Igreja Quadrangular, com aquelas igrejas que... mais liberais, com aquelas igrejas que são mais conservadoras, Canaã, e isso é legal, né? O povo evangélico está se unindo, né? Sim. Então, por mais que antes não teve, hoje a gente tem um apoio do presidente da casa, né? O presidente da casa do povo, né? Então, eu acho isso muito legal. A gente tem um apoio hoje também de várias pessoas dentro da cidade que, por mais que não estejam atreladas na política, elas estão totalmente nos bastidores da política que estão lutando pela gente. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente tá tendo um despertar da galera, pô, ali é da gente tem que ajudar essa galera. Por mais que não seja cristão, mas tá ali, ó. Por mais que não possa acreditar ferrenhamente no que a gente acredita, mas tá ali. Tá entendendo? Então, acredito que não mudou. Acredito que vai mudar, né? Eu tenho fé, né? Eu tenho certeza que por mais que eu não possa ver, né? Que não seja algo físico na minha frente, mas eu tenho fé que um dia o cristianismo dentro de São Gonçalo da Amarante, como um todo, né? Como um todo, não só os evangélicos, mas como um todo ele venha estar forte. Sim, são muitos desafios, né? Mas Sim. o importante é não deixar de dar passos Sim. nessa direção. É um caminho, né? A ser construído. A dona Silvia está comentando aqui que o Pereira da Coelce é primo dela. Olha aí, Nath, é teu parente. Olha só. Legal. Familiar. Ok. Então, ao vivo, né, a gente já fica assim. É porque ele falou Pereira e eu, né, tudo bem, passou. Gente, a gente tem um familiar mesmo Pereira no PCM, agora que eu tô aqui. E são dois Pereira que são evangélicos. Ok, é verdade. Inclusive, ele é primo da minha avó. E eu acabei de lembrar. Muito obrigada, mãe, pela sua contribuição aqui no programa. O pessoal tá participando bastante hoje, isso é muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Na sua opinião, o que os governantes a nível municipal podem fazer localmente para se defender das garras do globalista, já que os globalistas estão pautando tudo nas políticas públicas? Hoje os globalistas eles perderam totalmente a credibilidade, né? Eles têm uma agenda 2030 para cumprir que eles não estão conseguindo. E hoje vai de encontro com o que ele disse, né? Que o que o poder municipal ele pode fazer? Tem gente que ou ele acata ou ele, vou pisar no freio. Hoje a gente tem muito governo municipal hoje que pisa no freio contra essa agenda globalista. Eu acho que é mais um alerta, né? Como ele pode se defender? Com um alerta, né? Por causa que um prefeito hoje que ele abre a boca para dizer, eu sou contra o globalista, o cidadão hoje vai falar, isso é um conspirador, que está dentro da teoria da conspiração. Então, a gente sabe como é isso, a gente sabe que existe, a gente dá devida importância a agendas globais, a Agenda 2030, a agenda que é cumprida dentro da ONU, mas hoje não tem muita coisa que um governo ele pode fazer para estar se defendendo, né? Hoje o Estado ele pode fazer, hoje um deputado federal ele pode tentar barrar alguma coisa, fazer alguma coisa contra essa agenda global que existe, mas o governo municipal ele fica um pouco de mãos atadas, né? Eu acho que é mais eleger um representante dentro do setor legislativo federal em Brasília e colocar as ideias em prática, né? Não tá elegendo alguém. Hoje o que acontece muito nos poderes municipais é eleger alguém, chega o deputado, quero que você me eleja por acordos políticos, né? E sim por ideologia, né? Se hoje um prefeito, o chefe majoritário de uma cidade, ele conta com o apoio de um deputado, isso é muito importante, né? Mas não conta com apoio de verbas, e sim com ideologias, com coisas que defende, que eu acho muito difícil. Entendi. É muito difícil. Hoje, um prefeito que eu defendo isso, e pronto,
é o que eu defendo, em linhas ideológicas. Mas em linhas econômicas, a gente sabe. A gente sabe como é que os governos eles estão conseguindo tá se estruturando. Dá emprego para metade da cidade. Aí volta as pessoas que estão empregadas e volta a família da pessoa. Quando o governo é bom, a gente tem um caso de muito governo bom aqui no estado do Ceará. Muito governo bom que eu tenho um pouco de medo, eu estava conversando com meu pai, que hoje um partido que eu gosto muito, ele tem 63 prefeituras aqui no estado do Ceará e a maioria das prefeituras funcionam, né? Elas têm aquela rotatividade, eu acho muito legal. Eu gosto muito de estudar às vezes a cidade. Mas aqueles prefeitos que estão meio que sem partido, geralmente as cidades estão entrando num calabouço grande, né? A gente tem exemplo de várias cidades aqui no estado do Ceará que hoje o prefeito não tem certeza que vai se eleger, né? Então, eu acho que isso é totalmente errado, porque antes da eleição vem fazendo a estruturação, mas quando passa a eleição, aí fica aquele governo e tal. Aí eu acho que a partir do momento, né, que o prefeito, quando ele é eleito, não por estruturação política, não por padrinhos políticos, mas sim por ideologia, ele se perpetua muito tempo no poder. Eu acredito que é isso. O Partido dos Trabalhadores, eles conseguiram se perpetuar no poder. A ideia Lula trouxe uma estruturação política para o PT que se tornou durante quase 15 anos o maior partido político. Hoje, um dos maiores partidos políticos hoje é o PL, que veio com a estruturação de uma ideologia. Sim. Tá entendendo? Então, a estruturação hoje de uma ideologia é indo de encontro com indo contra a agenda globalista, pode se perpetuar ou não no poder, porque são dois polos, ou você é a favor ou é contra. Não tem como ser meio termo. Uhum. Então, acho que essa é a minha resposta. Excelente. Muito obrigada. A gente já está, né, avançando aqui no tempo, mas eu vou ler mais algumas perguntas que tem aqui, né? A discussão está indo bem interessante. E aí, o Fernando de São Luís está perguntando se você se vê como um candidato político no futuro, como vereador ou prefeito. Eu ainda não anunciei a minha candidatura também. Claro que, obviamente, a gente tem as nossas pretensões políticas, mas hoje eu trabalho na presidência de uma casa legislativa, né? Eu sou assessor de um presidente de Câmara. Então, seria muito polêmico eu falar, não, o Renan é candidato, o Renan não é candidato. Mas eu deixo claro para todas as pessoas que chegam para mim. Tem vontade, tenho ideia. Tenho minhas ideias, tem uma estruturação. A minha mãe acha muito pesada essa palavra, estruturação de poder. Eu falo para ela sempre quando eu tô, mãe, é isso, é uma estruturação de poder. Eu sempre falo, não sei o que, não é isso, não sei o que. Mas é uma estruturação que a gente tem na nossa cabeça, de algo que a gente não tem certeza se vai funcionar, mas a gente quer impor. Todo mundo tem uma ideia que, eu sei que dá certo, mas a gente às vezes não tem a oportunidade. Então, eu acho que seja um sonho para mim, né? Eu estou buscando, junto com o presidente da casa, o amadurecimento. A gente está trabalhando, a gente está tentando acolher o máximo de pessoas possíveis e talvez nos futuros anos, na próxima eleição, na próxima da próxima, está pronto, né? Alinhado com esse grupo político, com o grupo político que eu entendo como certo, né? Para estar fortificando o meu grupo, estar fortificando as ideias da galera. Show. Que bom. E aí o Fafá tá comentando, né? Então parece que vamos ter um futuro Nicolas Ferreira no interior. Parabéns e tome nota. Aproveitando, né? O que você acha sobre esse comentário? Assim, eu tenho algo dentro de mim que eu acredito que seja a minha essência, né? Se o povo me vê como um Nicolas, eu fico feliz, né? Eu fico feliz demais, porque é uma inspiração pra gente. Acredito que quando fala a respeito, inclusive, de se posicionar, né? Na questão de como se porta, na questão de como age, a visão, enfim, né? E pegando o gancho da tua fala sobre o agir, a gente fica
vendo como ele faz, a gente tenta imitar alguma coisa e a gente tenta ver o que ele faz e a gente vê que dá certo, né? Então, a gente gosta que as nossas ideias dê certo, né? Então, eu fico muito feliz, porque ele é um cara que representa a minha ideia, por mais que eu não tenha votado nele, né? Mas ele representa, né? O que eu acho certo. Então, eu fico muito feliz, né? por esse comentário. Inclusive, tive um momento em Minas Gerais, né, antes das eleições. Que da hora. E justamente você falou sobre questões ideológicas, né, a questão de se juntar, unidade, igreja. E eu recordo que quando eu estive lá, que foi bem pouco tempo antes da questão das eleições, né, eu pude estar em um momento onde o Nicolas estava, né, e era uma igreja, e lá naquela igreja estavam muitas pessoas, estava o Zema, estava ele, estava o Cleitinho, enfim. Várias pessoas lá de Minas estavam reunidas no mesmo local e era uma grande igreja, Igreja Batista. E naquele momento, né, tava, assim, muita gente reunida e eu pude estar lá e escutar exatamente isso, né, as ideias, como é que ele pensava, enfim. E isso foi antes das eleições e para mim me impactou muito. É uma pessoa que eu também me posiciono no sentido de acreditar no que fala, nas ideias, no comportamento, no caráter. Então, tive esse momento pessoalmente, né, estando de perto, ouvindo, e acho muito bacana. E sim, é possível reconhecer em você vários traços de posicionamento, e isso hoje aqui para nós, né, talvez de São Gonçalo para o mundo, talvez de São Gonçalo para o Brasil, ninguém sabe o dia de amanhã, mas a gente desde já deixa aqui palavras de bênção e declara sobre a sua vida, né, quiser, que amém. o Senhor possa realizar sobre você o propósito que Ele tem. Amém. E que aquilo que Ele tem já está aí dentro sendo construído e desenvolvido para no momento certo, né, vir aí à tona. E é isso, que Deus te abençoe. Você tem vivido já esse caminho, né, que está sendo trilhado para isso, né, e que mais Renans possam se levantar nas igrejas, né, nos municípios do nosso país, porque realmente a gente precisa de pessoas com o coração ali entregue ao Senhor, né, com esse posicionamento realmente de defender aquilo que nós acreditamos, os princípios que nós vivemos, e não ter medo, né, de dar a cara a tapa publicamente, politicamente, para defender aquilo que acredita. E lembrando que nossa unidade é bíblica, né? Quando a gente vê em Gênesis, é uma passagem que é sempre muito conhecida, eu sempre gosto de trazer ela, que é exatamente a passagem da Torre de Babel. E onde Deus, né, onde tem um comentário descrito como pelo Senhor, de dizer assim, se eu não mexer, se eu não desfizer a linguagem deles ali, nada pode parar eles serão imparáveis. Então, nós acreditamos que, a partir dessa palavra, quando nós falamos uma mesma língua, quando nós entramos na unidade, nada pode nos parar. Então, é exatamente isso. A ideologia é trabalhar para que haja uma unidade de linguagem, porque na unidade de linguagem existe um avanço. E como eu estava falando, né, eu fui bem claro ao dizer, tu citou o exemplo do Zema, né? O Zema, ele foi eleito por uma estruturação política, mas pode ter certeza que o Zema é a pessoa futura que vai ser eleita por uma estruturação ideológica, né? Porque ele tá pegando essa ideologia, tá entendendo? Então, é o caso de muitos jovens, né? Que eles têm com ele uma coisa, eles têm como certo, mas eles têm medo, tá indo por um caminho, o caminho dele pode ser certo. Mas se ele for pelo outro caminho, se ele for pelo caminho mais rígido, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, que vai agregar um certo tipo de pessoas, que mais pelo menos vai estar mostrando a índole dele, vai estar mostrando o que ele quer para o futuro, né? E os seus resultados, né? Por mais que eu, Renan, eu estive, não tomei nota, por uma estruturação midiática, né, não levantei essa bandeira da direita nos últimos 2 anos, levantei no último ano, né, que eu fui, não levantei de empurrar, mas é tipo assim, gente, olha isso aqui, não tá certo, não foi desse jeito, é desse, não é impor, é demonstrar, tá entendendo? Então, o tome nota por pequeno em uma esfera midiática que eu falo, em relação à Globo, em relação à Record, em relação
Aí a gente vai descendo, Diário do Nordeste, O Povo, aí a gente vai descendo de novo, Metrópole e Revista Ceará. Aí a gente entra numa esfera regional, né? A gente pode causar muita coisa, né? Numa esfera regional. Então, hoje, São Gonçalo do Amarante teve uma porcentagem para a galera da direita enorme. Enorme, assim, que quando eu vi os votos do meu candidato, meu Deus... No primeiro turno, eu fiquei, meu Deus, no segundo turno que eu acreditei que ia aumentar, aumentou 2.000 votos, mas caramba, tem uma galera que massa, tem uma galera que legal. E aí eu me reuni com líderes da cidade, a gente foi pro campo aberto contra o executivo, contra o poder executivo, com uma máquina na mão. E a diferença foi pouca. Do PT pro partido do Bolsonaro. Foi pouco. E eu fico vendo que se mais pessoas, e não só no tempo de eleição, se posicionasse ideologicamente, a gente conseguia construir algo legal. Acredito que seja isso. Então, tem vários lados, né, que a gente pode estar no poder, né? Mas eu acredito que o lado ideológico, o lado que a gente acredita, seja o mais certo. É o mais certo. Hoje o PT está aí por um lado ideológico. Pessoas que acreditam no PT. Né? E o Bolsonaro foi eleito por pessoas que acreditam no Bolsonaro. Não foi por estruturação de poder, porque se fosse por estruturação de poder, quem tinha sido eleito tinha sido o Michel Temer, o candidato Michel Temer. Se fosse por estruturação de poder, se fosse por partido, se fosse por prefeitos, né, que o MDB era enorme, o PSDB era enorme, né? Tinha deputados riquíssimos, patrocinadores riquíssimos. Então, hoje o Brasil está virando, a gente pode dizer, um pouco engateando para virar os Estados Unidos, democratas e republicanos. Então, a gente tem hoje direita e esquerda, né, que quando vai contando os delegados nos Estados Unidos, a gente acaba ficando um pouco ansioso, que foi a eleição de Trump e Joe Biden. A gente fica um pouco ansioso, né? E a gente vê que realmente em áreas menos qualificadas, que não chega informação, que não tem dinheiro, que não tem um certo tipo de alavancagem de negócio, o progressismo ele consegue se instalar, consegue colocar as ideias. Mas quando a gente vai pelo lado mais rico, né? Quando a gente vai pelas grandes capitais, macro-regiões desenvolvidas, a gente pode ver o lado da direita, o lado das pessoas que estão mais lutando. E aí, os influencers pegaram, infelizmente, distorceram um pouco a informação e falaram, não, só o pobre vota no Lula porque o Lula vai fazer tal tipo de coisa, vai fazer tal tipo de coisa. E foi se perpetuando essa ideia, foi disseminando e foi acontecendo e aconteceu, né? Então, eu peço aqui encarecidamente que as pessoas venham se posicionar, né? Porque se eu não me posicionar no local de fala, vem outro, me empurra e vai lá e fala. E fala por você. Sim. É isso aí. Então, muito obrigada, Renan, né? A gente vai estar aqui finalizando. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, Sim. que participaram. Hoje teve bastante engajamento do pessoal. E não deixe de nos seguir, tá? Se você ainda não seguiu, entra lá na nossa página, nos segue, @averdadecava em todo lugar, @MediaOnlineBR e @TomeNotaNews, não é isso? Tome Nota News. Tome Nota News. E também no YouTube, né? O Mídia Online, A Verdade Cabe em Todo Lugar, também no YouTube. Nos sigam, curtam esse podcast, compartilhem aí com todo mundo para que mais pessoas possam ter
ter contato com esse conteúdo. É isso aí. Muito obrigada, Renan, Eu pela que sua agradeço. participação. Seja sempre muito bem-vindo. Que Deus te abençoe na sua jornada. É esse o nosso desejo. E que mais pessoas venham a se posicionar. Amém. Essa fica a mensagem. Sim. Obrigada, boa noite. E nós esperamos que, de fato, essa mensagem de hoje, né, esse bate-papo, possa estar influenciando muitas pessoas que escutem esse Sim. podcast, possa influenciar a cada vez mais pessoas se posicionarem, né, naquilo que o cristianismo prega de princípios. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, as pessoas que interagiram, né, comigo. Foi um prazer responder todas as perguntas. E é isso, gente. Valeu. Obrigado pela oportunidade. E a verdade, A verdade cabe em todo lugar.